mais um Café com o Zé. Hoje eu quero fazer um resumo das duas últimas conversas que nós tivemos para poder finalizar com as estatísticas dos Estados Unidos, como eu mencionei. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha, tá bom? Tamo junto, querido. A maioria dos homens, nós não temos uma vida, né? Vivemos um grande papel através do qual nos protegemos, nos escondemos. Então essa é uma realidade. A importância, eu mencionei, se você não assistiu, depois procure essas duas lives para você ter uma noção mais adequada, né, sobre o assunto, mas eu falei sobre a necessidade de tomarmos consciência de quem nós somos, consciência de si mesmo, quem é você, né? E entrar em contato, buscar entrar em contato com a realidade da sua vida. Eu falei basicamente sobre a questão da hombridade, a questão do papel do homem, do pai, do líder. A maioria dos homens, eles tentam manter a aparência, vivendo uma grande personagem, uma ideia, né? Que não tem muito conteúdo. Eu mencionei uma frase do Santo Agostinho, que eu acho fenomenal, em que ele diz que a glória de Deus é um ser humano em plenitude. Nós precisamos aprender, nos conhecermos, para conhecermos a nossa história, a nossa realidade, para que seja possível, a partir desse autoconhecimento, fazer as mudanças necessárias na nossa vida, de maneira a alcançarmos a plenitude, sermos plenos, sem ser uma pessoa que não esconde quem ela é. Sermos plenos, termos a plenitude, sermos sinceros, né? Termos sinceridade, verdade naquilo que falamos, naquilo que nós vivemos. A palavra sincero vem de sincera, né? Na Idade Média, na Itália, os artesãos faziam vasos de barro, enfeites, né, para venda, e a pergunta dos compradores era sem cera ou com cera, porque alguns vasos rachavam e os artesãos colocavam uma cera, né, escondendo a rachadura e depois pintando, etc. E os compradores colocavam esses vasos na temperatura mais elevada, no sol e tal, para verificar se tinha cera ou não tinha cera. Interessante, né? Então, você é alguém que tem cera nas suas rachaduras, ou você tratou das rachaduras, elas estão aí aparentes, e isso é interessante, porque você não precisa esconder quem você é. Muita gente vive escondendo a verdade, a realidade da sua vida, sem ter espontaneidade, sem ter verdade, sem ter essa plenitude de vida que todos nós precisamos alcançar, ou deveríamos alcançar, mas alguns não têm a coragem de entrar em contato com sentimentos, com a sua história de vida, para que haja mudança. Eu falei que a dificuldade de pais, falei sobre o papel do pai dentro da família, dentro de uma estrutura familiar, a importância que isso tem e o quanto hoje, nas últimas gerações, essa geração atual e a passada, apesar dos pais estarem em casa, existirem pais, eles eram ausentes emocionalmente, o que trouxe um grande prejuízo para os filhos, especialmente os filhos homens, porque um homem, né, nessa coisa do papel masculino, ele tem que ser gerado por outro homem. E quem estava em casa e ainda está em casa emocionalmente ativa, participando, são as mulheres. Então os garotos têm sido criados pelas mulheres. Você vai para a escola, você vai ter uma tia, se você estiver numa igreja, você vai ter tia e vai por aí. Então a formação do garoto, desde muito cedo, é voltada para o relacionamento com as mulheres, sem essa figura paterna, sem a figura da força, da masculinidade, de uma liderança. Então faltam pais na sociedade atual, faltam mentores. E o homem usa uma armadura, quando ele se esconde atrás dessa armadura, fica o visor ali, só aparece a vista dele, no máximo, né, é o que se consegue ver, e ali essa armadura o protege, não verbaliza, não compartilha, não tem intimidade, não toca nas pessoas, falta afeto, um relacionamento mais afetuoso. Os homens verbalizam, eu mencionei jogos, futebol, coisas práticas, com aparência de violência, e na verdade se sentindo fracos, sem contato com essa realidade de vida,
de história, de ter coragem de lembrar e de tratar sobre as suas mazelas, suas dificuldades. Não existe possibilidade de sermos restaurados emocionalmente e termos uma vida de plenitude se não compartilharmos das nossas dores, das nossas tragédias pessoais. Então, existe aí essa tensão entre a necessidade do homem como ser humano, ser uma pessoa, ser um indivíduo, e aquilo que se espera dele. Nós, talvez, homens, estejamos vivendo muito em função de satisfazer a expectativa que tem a nosso respeito. Nossa família, os nossos pais, os nossos familiares, esposas, os nossos filhos, a igreja, ou o que seja. E aí você vai vivendo um papel, vai vivendo uma personagem e não um indivíduo, uma pessoa que existe, que vive, que sente, que é. Nós temos hoje a geração mais sem pai que existiu em toda a sociedade, provavelmente. São pais que estão vivos, mas não em casa. Gosto de dizer que eles não estão em casa emocionalmente, talvez até estejam fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes. Tem um livro que eu citei já, que chama Pai Ausente, Filho Carente. E aqui eu tenho uma estatística, uma série de dados sobre um levantamento feito nos Estados Unidos que é capaz de nos indicar como vivemos hoje no Brasil. Eu acredito que não vai ser muito diferente disso aqui não. Então vamos lá, são estatísticas oficiais do governo americano, do Senado americano. Em 1950, menos de 5% das crianças nasceram fora do casamento. Em 2017, mais de 51% das crianças nasceram fora do casamento. O que significa isso? O problema é o casamento? Não, o problema é a falta do pai, é a falta de um homem, de um líder. A gente pode se perguntar quais são os efeitos colaterais dessa realidade. Então, existem mais lares geridos por uma mulher, uma mãe solo, do que por um casal. O quanto isso é nefasto para a estrutura, para a identidade de uma criança. É uma pergunta que fica aí no ar. 90% das pessoas presas são homens. 90%. A realidade do Brasil não é muito diferente. Desses 90% prisioneiros americanos, 75% deles cresceram sem um pai. Isso tem que indicar alguma coisa, querido. A gente não pode ficar alheio a essa estatística que mostra a realidade social. 63% de todos os suicídios de jovens são de jovens que viviam em lares sem pais. É chocante isso. Para mim é chocante. Espero que você também esteja sendo capaz de perceber a dimensão dessa tragédia, falta do pai, uma doença mundial. Repetindo aqui, 63% de todos os suicídios de jovens são de lares sem pais. 90% de todas as crianças que fogem de casa, 90% é de lares sem pais. Em cada 10, 9 crianças que fogem de casa, elas vivem numa família, numa casa, no lar, onde não existe o pai presente. 85% de crianças com distúrbios de comportamento são de lares sem pai. E aqui eu quero reforçar o seguinte, é não só a ausência física, mas a ausência emocional. Então não adianta ter um pai fisicamente em casa, mas emocionalmente ausente, sem participar da vida da família, sem participar da estrutura familiar, sem participar da liderança familiar, sem ter autoridade dentro da casa. Não adianta você ter um pai, uma figura decorativa, não vai funcionar. Repetindo, 85% das crianças com distúrbios de comportamento são de lares sem pais. 80%, 8 em cada 10, dos estupradores cresceram em lares sem pais. 80% dos estupradores. 71% que abandonaram o ensino médio lá nos Estados Unidos têm origem de lares sem pais. Gente, são estatísticas aterrorizantes, porque nos leva a pensar na sociedade atual. E aí, essa sociedade está indo para onde? O que se pode esperar de uma família, das famílias atuais? E uma outra pergunta que fica, como criar famílias saudáveis? Talvez você queira discutir o que é uma família saudável.
A minha opinião é uma família constituída por um pai, uma mãe e pelos filhos. Os pais tendo um papel e vivendo dentro da sua função de pai, a mãe como mãe e filho como filho. Então nós temos aí criado um sistema familiar, que cada parte afeta a outra parte. O comportamento de um filho afeta o sistema como um todo, do pai da mesma forma, da mãe também, enfim. Nós precisamos pensar no que é ser saudável, como termos filhos saudáveis, crianças saudáveis, vindas de lares saudáveis, ok? Eu quero vou continuar falando sobre esse tema, paternidade, na próxima live. Um abraço, fique com a gente.